Antes de começar o vídeo, eu já peço que vocês deixem um like e se inscrevam caso não seja inscrito ainda. E se puder, deixe um comentário aqui que ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. Continuando a história, depois daquilo um tempinho se passa, a cena corta para uma cabana. Alguns dias depois de tudo aquilo acontecer, o Tim acaba acordando devido à sua incrível capacidade de recuperação. Mas o que aconteceu? Peraí, onde é que eu estou? Será que o pessoal construiu essa barraca quando eu estava apagado? O Tim começa a olhar em volta e vê o pessoal que estava preso trabalhando, como o super-herói que acabou com o Davis e todo aquele pessoal, resgatando assim os sobreviventes que estavam sendo usados como reserva de alimentos. O Tim conquistou um apoio sem precedentes de todos eles. O pessoal fica gritando falando que o grande herói deles acordou. Calma aí, pessoal, não é pra tanto. O Lisai fez o possível para persuadir o Tim a estabelecer um acampamento e servir como líder deles. O Tim nunca foi uma pessoa cheia de ambições. Ele tem um pai que depende desde a infância e espera encontrar uma maneira de deixar aquela ilha o mais rápido possível. Ele não quer assumir a responsabilidade pela sobrevivência de muitas pessoas sem motivo, mas essa ilha iniciou um modo de competição de sobrevivência muito cruel. Os sobreviventes se reuniram e foram para os seus próprios acampamentos. Pelos recursos limitados de sobrevivência nas áreas circundantes, eles competiram por certas regiões e anexaram entre si. Os sobreviventes se tornarão a qualquer momento despojos de outros campos. Todos eles estão em busca de reservas de alimentos. É difícil sustentar um número grande de pessoas sozinho, mas o Tim acabou concordando com a sugestão do Lisai. Ele serviu como comandante do campo e a gestão dos assuntos internos era basicamente delegada ao Lisai, e com isso o acampamento do Tim foi oficialmente estabelecido. O Lisai fala que o sistema de pontos de trabalho atualmente implementado no acampamento deles foi oficialmente colocado em prática depois de uns testes, que no sistema de pontos de trabalho não existe uma conexão de que os fortes devem sustentar os mais fracos. Parece que eu tô entendendo o que você tem em mente. O Lisai fala que eles vão usar conchas espirais para representar o valor de moedas, que uma concha como aquela é equivalente a uma moeda de circulação. Os pontos de trabalho das conchas são obtidos em 1, 2, 5 ou 10 respectivamente, dependendo do trabalho que a pessoa exercer. Com uma concha você vai poder comprar um peixe, um coco ou um punhado de frutas silvestres. Com 2 conchas você vai conseguir fazer uma refeição mais saudável. O Lisai fala que todos têm que trabalhar, eles podem pescar, podem caçar, podem colher cocos, frutas silvestres, também podem ajudar a construir o acampamento, lavar, cozinhar. Tudo isso serve para eles poderem ganhar esses pontos de conchas. O Tim também participou da produção das moedas de trabalho. Em cada concha há um valor nominal esculpido pelo Tim com um canivete suíço e também contendo a sua assinatura. Dessa forma eles não iriam conseguir falsificar as conchas. Lisai diz que a comida no campo não é mais distribuída gratuitamente aos sobreviventes, que tudo vai depender da troca de pontos de trabalho obtido pelas pessoas. Quanto mais pontos de trabalho a pessoa tiver, mais comida ela poderá comprar, e consequentemente, quanto menos pontos de trabalho ela tiver, menos comida ela vai poder ter. Nisso a Yami vai entrando naquela cabana, fala pro Tim que aqueles ali são os pontos de trabalho dele por hoje. Lisai diz que ganhar 10 pontos de trabalho sem ter que trabalhar todos os dias é um privilégio que só o Tim tem, por ele ser o líder do acampamento. Diz que sabe que o Tim não gosta de se meter em problemas ou se destacar, mas ele vai ter que aceitar isso já que agora ele é a âncora do acampamento. Enquanto o Tim estiver ali, ele acredita que todo o acampamento será salvo, e vai saindo da cabana dizendo que não quer mais incomodar o Tim. Depois de tantos dias, eu ainda nem acredito que nós estamos fazendo isso. O Tim começa a cavar o chão, aí eu me pergunto o que ele tá fazendo. Isso? Eu não tenho uma bolsa pra levar comigo, então é melhor enterrar na minha cabana. De repente a Yami começa a cavar perto dela, ela acaba achando a outra concha de 10 pontos, diz pro Tim que ele não pode ficar deixando o dinheiro dele assim à toa. Eu não tô deixando à toa, na verdade eu não sei como eu vou usar esse dinheiro. A Yami fala que por ele ser o líder, ele pode comer, beber e fazer o que ele quiser, sem ter que pagar pontos de trabalho. Ela fica brava e pergunta pro Tim se ele sabe o quão importantes são os pontos de trabalho hoje em dia. O Tim fala que na verdade ele não sabe e pergunta se os pontos de trabalho são realmente importantes. A Yami começa a olhar em volta, começa a cochichar pro Tim falando que ela viu 2 pessoas fazendo a boa, um pescador e uma outra mulher, que depois de eles terem feito a boa, o pescador deu um ponto de trabalho pra ela. Quem são essas pessoas que você tá falando? Eu não tô entendendo. A Yami fala que são sobreviventes que eles resgataram, mas que o Tim não ouviu direito os pontos principais. Nós acabamos de criar essas moedas de troca e já tem pessoal fazendo esse tipo de coisa. A Yamin diz que ele não sabe de nada, fala que aquela mulher em comparação com o pescador era muito preguiçosa e não gostava de trabalhar, por isso acabou optando em fazer a boa para poder ganhar os pontos. Diz que fazer esse tipo de coisa não é a coisa certa para poder obter os pontos. Bom, cada um tem a sua escolha de sobrevivência, ela tá fazendo o que pode para sobreviver, o que podemos fazer? Amanhã eu pretendo explorar um pouco essa selva. A Yamin pergunta o que ele pretende fazer lá. Eu vou fazer isso principalmente para entender a situação da
selva. Você não se lembra daqueles nativos que nos atacaram assim que chegamos na ilha? Logicamente deve ter um local nessa ilha onde aquelas pessoas vivem. Nós simplesmente construímos um acampamento aqui e fizemos muito barulho, mas nesse período nenhum nativo foi atraído, o que é muito anormal. De repente alguém começa a gritar pedindo ajuda, falando que é para levar um médico ali imediatamente. Mas o que está acontecendo? Do lado de fora, um pessoal que está responsável pela pesca estão todos machucados. A conselheira fala que felizmente eles apenas foram machucados superficialmente na pele, que nenhum osso ou órgão interno foram feridos. Uma pessoa diz que se algo acontecer com a equipe de pesca, eles ficarão sem comida. Do que vocês estão falando? O que está acontecendo aqui? O cara fala que foi um pessoal do acampamento de Shenxi que fizeram isso. Fala que ele e a equipe dele conseguiu pegar uns peixes e tiveram uma boa colheita, mas quando eles estavam prestes a retornar ao acampamento, inesperadamente eles encontraram outras pessoas, e aquelas pessoas eram do acampamento de Shenxi. Eles não apenas roubaram os peixes deles, mas também espancaram eles. Uma outra pessoa fala que todos os peixes que eles pescaram foram levados por aqueles caras. Lei Sai pergunta se é realmente verdade que eles não têm problemas com o acampamento de Shenxi, então por que eles machucariam o pessoal da tribo deles e ainda roubariam os peixes? O cara começa a chorar falando pro Tim que eles não podem deixar isso barato. Lei Sai cochicha pro Tim falando que esse é o primeiro desastre que acontece no acampamento desde que o Tim se tornou líder, que pra aumentar a moral do Tim eles têm que lidar com isso. Todo o pessoal fica agitado falando pro Tim que eles querem vingança. Amanhã de manhã, vamos até o acampamento desses caras e vamos resolver isso. No dia seguinte, o Tim e o pessoal vai indo em direção ao acampamento dos caras. O gordinho lá atrás fala que ouviu dizer que o chefe do acampamento daqueles caras parece que ele consegue usar algum tipo de arte marcial. Cabelo Amarelo fala pro gordinho que ele também ouviu isso, que algumas pessoas até falaram que ele ganhou um campeonato nacional. O Ruivo pergunta por que eles estão pagando pau pro inimigo deles. O gordinho concorda falando que é isso mesmo, que o líder deles, o Tim, pode acabar com aquele cara no piscar de olhos. O Ruivo fala pros dois ficarem quietos que o acampamento dos caras é logo ali na frente. De repente o Tim percebe algo, então é esse o acampamento daqueles caras. Tudo parece bem tranquilo naquele acampamento. O Tim vai chegando logo na entrada. O velho percebe que tem visitantes ali. Ei, velho, o que você tá fazendo aí sentado no chão, hein? De repente o velho puxa um apito e começa a chamar a atenção do pessoal. Por que esse velho de repente soprou o apito? De repente o pessoal aparece perguntando se é um ataque de inimigo. Um deles pergunta quem são aquelas pessoas, de que acampamentos eles são, se eles estão querendo encrenca vindo até o acampamento deles ou algo assim. Não me entenda mal, eu só tô em busca do seu líder, chame ele até aqui. O cara começa a tirar onda com a cara do Tim. Você quer ver o nosso chefe? Por quê? Eu não vou ficar repetindo, chame ele logo aqui. O cara começa a ir pra atacar o Tim, falando que quer ver se o Tim é digno de conhecer o chefe dele. Os membros do acampamento do Tim falam pra ele tomar cuidado. Rapidamente o Tim já desvia daquele ataque, em seguida dá um golpe no ombro perto do pescoço do cara. Vamos lá, eu quero ver o líder de vocês, chame ele até aqui. O cara fica bravo perguntando que golpe foi esse que o Tim deu nele, e já vai correndo pra atacar o Tim novamente, mas de repente ele começa a sentir uma dor na coluna. Logo em seguida ele cai no chão, se pergunta por que ele não tá conseguindo mexer o corpo dele. Os membros do acampamento do Tim ficam surpresos com a força do líder deles, e então outros caras aparecem perguntando o que o Tim quer ali. O outro fala que mesmo que o Tim seja forte, ele não vai conseguir lidar com todo mundo ali, que é melhor o Tim se retirar imediatamente. E se eu disser que eu não tô nem um pouco afim de sair daqui? Os caras já vão atacando ele, falando que então ele vai morrer. O Tim já segura no braço do cara, logo em seguida começa a torcer o braço dele. O amigo do cara já vai indo pra dar uma porretada na cabeça do Tim. Ele facilmente desvia do ataque do cara. Logo em seguida o Tim já dá uma joelhada na cabeça dele. Na sequência ele dá uma pancada na barriga do outro cara. Atrás do Tim já vai vindo um outro cara. Como o instinto superior tá em dia, ele rapidamente já desvia do ataque. Em seguida dá uma cotovelada na barriga do cara. É só isso que vocês têm? Vamos logo, chame o líder de vocês. De repente um pessoal aparece perguntando que bagunça é essa. A mulher pergunta se aquela pessoa tá ali pra cortejar ela. Ah, então é você que é a líder desse acampamento? Uma pessoa pergunta se foi o Tim que feriu aqueles caras. Ele diz que foi. A pessoa diz que ele é o Chen e pergunta quem é o Tim. O Tim fala quem ele é, que ele é o líder do acampamento ali próximo. O Chen começa a cumprimentar ele falando que afinal de contas ele era o Tim, que ouviu dizer que o Tim sozinho acabou com o Davis e o pessoal deles. Eu não tô aqui pra conversar, vamos, entrega a pessoa. Chen pergunta que pessoa ele tá procurando. Eu vi uma procura dos ladrões de peixes, das pessoas que atacaram o meu pessoal. Chen começa a rir falando que quanto aos peixes eles já comeram, que não tem como reembolsar. E com relação às pessoas ele já castigou elas. Eu não quero saber se você castigou elas ou não, me entregue elas. Chen fala que todos eles são sobreviventes, que não há necessidade de criar problemas. Quantas vezes eu vou ter que repetir? Eu só quero que você entregue esse pessoal. O Chen fala pra mulher entregar algo pra ele. Ela pergunta se ele tem certeza e ele diz pra ela entregar logo. Nisso ele já toma algo da mão dela. Ele fala que o Tim pode ficar com aquilo ali, joga algo pra ele, que foi por culpa do pessoal do acampamento dele que roubaram os peixes e feriram os homens do Tim, e que aquela ali é a compensação pra ele. Assim que eles abrem aquele saco, eles veem umas batatas. O carinha fica bravo perguntando se o Tim tá tentando enganar eles. Ao contrário do Cabelo Amarelo, o Ruivo já fica empolgado, fala que aquilo ali são batatas que podem ser usadas como semente no acampamento deles.
e que eles vão precisar disso para ter mais alimentos. Nós estamos ficando cada vez com menos peixes, cocos e frutas silvestres. Se o acampamento quiser durar muito, devemos seguir o caminho do cultivo próprio. As batatas têm um ciclo de crescimento curto. Em apenas 3 meses, essas 3 batatas podem se transformar em dezenas delas. Certo, eu vou aceitar o seu presente, mas cadê as pessoas? O Chen fala que ele já aceitou o presente, então ele não vai precisar mais dar as pessoas pro Tim, que todas aquelas pessoas são os amigos dele, ele vai fazer de tudo para protegê-las. As pessoas que ficaram feridas também são os meus irmãos, e eu tenho que fazer justiça a eles. O Chen pergunta se então não há necessidade de ficar conversando. Parece que é isso mesmo. Ele fala pro Tim que se o Tim quiser levar o povo dele, tá tudo bem, mas primeiro o Tim vai ter que derrotar ele. Então é esse o caso? Vamos começar logo. O Tim rapidamente já dá uma pancada nos braços do Chen. Com o impacto, ele começa a ser empurrado para trás. O Chen pensa que aquele cara é realmente rápido. O Tim não deixa nele pensar e já vai para cima dele de novo, mas o Tim acaba desviando do ataque dele. Em seguida, dá uma joelhada no peito do Tim. O Tim vai sendo empurrado para longe. Mas o que foi isso? Do nada, o Chen começa a fazer umas posições. Peraí, essa postura. De repente, o Chen tenta acertar um chute no Tim. Na sequência, vai indo para dar um soco nele. Realmente, eu não tô enganado. Esses golpes, essa postura. Esse cara, ele realmente sabe as artes marciais de Taizu. Isso foi um pouco inesperado. O pessoal do Tim começa a torcer pra ele, falando pra ele acabar com aquele cara. Ele pode até saber as artes marciais de Taizu, mas isso não vai ser o suficiente pra lidar comigo. O Tim já vai dando chute nele, mas o Tim defende com a perna dele também. Os dois começam a trocação raiz. O Tim tenta dar uma rasteira, mas o Tim dá um pulo. Já vai com a cotovelada pra dar na cabeça do Tim, mas ele defende. O Tim começa a correr pra trás do Tim e já vai tentando acertar um golpe no pescoço dele, mas o Tim rapidamente já segura o braço dele e tenta dar uma cotovelada. É isso, essa é a minha chance. Agora eu te peguei. O Tim pergunta o que o Tim tá tentando fazer, fica falando pro Tim colocar ele no chão, e o Tim acaba fazendo o que ele pede e joga ele no chão. O pessoal do acampamento do Tim fica surpreso de ver o chefe deles perderem. Nisso o Tim começa a se levantar, fala que ele vai tentar atacar o Tim mais uma vez. O Tim já se esquiva do ataque dele, em seguida começa a agarrar o Tim de novo, e já vai jogando ele pra longe. O Tim insistente fala que vai tentar de novo, e mais uma vez o Tim joga ele pra longe, e ele fala que o Tim tá lutando sujo, já fica injuriado com a cara do Tim. De repente ele tenta dar uma voadora no Tim, mas ele desvia, e pra acabar com isso de uma vez, o Tim acaba fazendo algo que é considerado covarde. Todo o acampamento fica em silêncio por um tempo. O Tim fica chorando no chão, falando que isso doeu muito. A mulher fica brava e pergunta como o Tim ousa fazer isso. Fala que o Tim não tem honra a usar um método como esse pra vencer uma luta. Você diz isso, mas pra mim não há regras pra luta. Eu posso acertar qualquer lugar do corpo da pessoa. Quanto mais vulneráveis são as partes do corpo humano, mais essas partes são visadas pelo oponente. Não estamos mais na cidade grande agora. Você ainda liga pra esse tipo de coisa? Ele fala pra mulher. Chen, parece que você perdeu a luta. O Chen assume a derrota e fala que perdeu. Certo, agora traga aquelas pessoas. E o Chen pergunta se ele vai acabar com aquelas pessoas, que todos eles são sobreviventes e não é fácil sobreviver num naufrágio, que em certas situações é preciso ser misericordioso. Tá bom então, só me traga a pessoa que liderou o grupo para atacar os meus homens. Eles ficam em silêncio por um momento. De repente o Chen grita para trazerem o Wang até ali. Alguns minutos se passam e eles levam o Wang até o Chen. Ele fala que liderou os homens dele para atacar o Chen e roubar os peixes, que se o Chen tiver alguma coisa contra isso é para resolver com ele. O Chen com teletransporte já aparece na frente do cara. O Wang tenta acertar ele, mas o Chen desvia. Em seguida segura o braço dele. Chen começa a entortar o braço do cara. Logo em seguida dá um chute na perna dele. Tanto o braço quanto a perna do Wang foi de F. Se você fez algo de errado, terá que pagar o preço correspondentemente. Pessoal, leve as batatas como compensação pelo roubo dos peixes e vamos voltar para o acampamento. Com isso a nossa rixa termina aqui. Se vocês não ficarem satisfeitos, vocês podem ir até o meu acampamento e resolveremos a qualquer momento. O Wang fica falando pro Chen soltar ele. O pessoal começa a elogiar o Chen, falando que ele é muito forte, que vai seguir ele até o resto da vida. E o de cabelo amarelo pergunta se o Chen pode ensinar ele a lutar. E enquanto eles vão indo embora, a mulher pergunta se o Chen vai deixar eles irem assim. O Chen pergunta o que eles devem fazer então. Ela fala que o Wang foi capturado por eles. O Chen fala que o Wang pediu por isso, que repetidamente ele deu ordens no campo para não usar armas para intimidar os fracos. Mas o Wang se recusa a ouvir, ele sempre se achou ótimo e ainda ofendeu o Chen. Quem vai poder salvá-lo numa situação dessa? A mulher fica injuriada e fala que o Chen é muito arrogante e desrespeitoso. O Chen fala que se eles não quiserem problemas, não devem causar problemas pros outros, que dessa vez a culpa foi realmente do acampamento deles, e fala pra mulher simplesmente esquecer isso. A mulher fica tirando onda com ele, perguntando por que ele é tão inútil, que ele nem sequer conseguiu vencer o Chen numa luta. O Chen pergunta se ela vai ficar usando esses truques sujos dela. Ela fala que só tá falando a verdade. Chen pensa que não é fácil para um sobrevivente chegar vivo nessa ilha, mas os recursos dessa ilha são limitados, então esse tipo de luta pode ser apenas o começo. Ele fala pra grande irmã dele esperar um pouco. Ela pergunta o que ele quer. Chen pergunta pra ela quantas batatas ainda restam, que é pra preparar algumas pra levar pro acampamento do Chen. Com isso ela fica mais brava ainda, perguntando se o Chen quer dar as batatas dele pra aquele cara. Ele fala que tem um plano, que é pra ela soltar a orelha dele. A cena corta pro acampamento do Chen, ele já vai jogando o Wang no chão. O pessoal
pessoal que tava junto com o Tim fala que eles já chegaram. Cabelo Amarelo fala que o Tim é incrível, que ele derrotou o líder do pessoal sozinho. O Tim pergunta como os pescadores se sentem. Ele fala que se sente muito bem, que já pode voltar a trabalhar hoje mesmo. Não precisa ter pressa, você pode voltar quando seus cortes estiver sarado. Tire alguns dias de férias, vai ser melhor pra você. Aliás, eu trouxe o responsável que roubou e feriu vocês. Agora é vocês que decidem o que vão fazer com isso. Ah, e se precisarem de uma faca, é só me pedir. O Wang já fica suando frio. O pescador agradece ao Tim, pensa que o Tim é realmente uma pessoa muito forte e incrível, que ele foi até o acampamento do pessoal e resolveu essa situação só por eles, e ainda por cima trouxe o responsável para eles decidirem o que fazer, que embora o Tim não seja tão bom assim com palavras e nem sorri muito, ele se preocupa muito com todos do acampamento dele, tem um líder como o Tim realmente deixa ele aliviado. Nisso os caras começam a chutar o Wang falando que agora vai acabar com ele. O Wang fica chorando falando pro Tim que ele tava errado e que vai poupar a vida dele, que nunca mais ele vai fazer isso de novo. Nisso a cena corta pra cabana do Tim. A Yamin por algum motivo parece estar com raiva dele. O Lee Sai fala que o Tim realmente fez um bom trabalho dessa vez. Após esse incidente, a posição do Tim como líder do acampamento vai ser completamente estável. Ele toca no assunto e pergunta pro Tim se o acampamento do Chain não vai ir atrás de vingança. Você não precisa se preocupar com isso, há sempre uma solução para um problema. Mas a propósito, o que é de errado com a Yamin? O Lee Sai pergunta se o Tim não sabe, fala que a Yamin descobriu que ele tinha saído de manhã. Ela ficou a manhã toda até aquele momento esperando por ele. Ela nem sequer tomou café da manhã. Peraí, mas ela ficou me esperando por quê exatamente? O que ela quer que eu faça? O Lee Sai pensa que o Ki do Tim é muito alto, mas a sua inteligência emocional é realmente decepcionante, que obviamente a Yamin tá interessada nele, mas ele não percebe isso. Ele fala que a propósito, antes do Lee Sai terminar de falar, alguém lá fora disse que o Chen tá no acampamento deles. A cena corta pro lado de fora do acampamento, o pessoal tá assando uns peixes, o Chen e o pessoal dele tá bem ali na frente da fogueira. Vocês três devem ter vindo aqui na hora do almoço de propósito, não é? O Chen fala que não era esse o propósito, mas já que eles estão ali, por que não degustar um pouco desse peixe? O Lee Sai fala que os visitantes são convidados, pede pra eles experimentar o peixe e tomar um pouco de água de coco. Nisso o Chen pergunta por que o Tim tá tão quieto, mas não foi você que disse que veio aqui buscar cooperação? Me diga, o que você tem em mente? Chen fala que atualmente eles cultivam muitas batatas no acampamento deles. Tim fala que já sabia disso, pensa que ele recebeu as batatas com um pedido de desculpa antes, que por conta disso ele deduziu que o Chen tinha mais batatas. Chen fala que o plano dele é o seguinte, quando as batatas que eles plantarem amadurecerem, eles darão mais da metade pro acampamento do Tim. O Lee Sai pensa que isso seria uma boa. O Chen fala que antes das batatas amadurecerem, o Tim terá que dar 20 peixes todos os dias pra eles. Ah, então é essa a sua proposta? Termine de comer os peixes e vá embora. Você acha mesmo que algumas batatas valem tudo isso? Você tá querendo docar o meu olho? O Lee Sai começa a rir. O Chen fala pra ele não recusar assim tão apressadamente. Já vai pedindo pro cara pegar algo. O cara do nada começa a tirar um tablet das calças. Chen fala que isso é o mais importante que ele queria mostrar, que aquele mapa é o que eles traçaram até agora daquela ilha, que pode ser compartilhado com o Tim. O Lee Sai pergunta se ele ainda tem energia no tablet dele. Chen fala que o tablet dele tá 100% carregado. O Lee Sai pensa como isso é possível, tá completamente carregado. Pergunta pro Chen como ele consegue gerar a própria eletricidade dele. Chen fala que ele fez isso usando limões. Peraí, os limões conseguem produzir eletricidade? Chen fala que é isso mesmo, que ele usa limões para produzir eletricidade. Primeiro ele armazena eletricidade no banco de energia, depois eles usam no iPad. No acampamento deles é uma pessoa especializada em física que usa limões para gerar eletricidade, o que para ele é uma coisa bem fácil de se fazer, que se eles cooperarem, ambos os lados irão ganhar, e se eles lutarem, ambos os lados perderão, que a melhor coisa que eles podem fazer é cooperar e compartilhar os novos recursos. Fala pro Tim pensar nisso com cuidado, que quanto aos campos de sobreviventes que eles descobriram até agora, além do acampamento dele e do Tim, há mais dois, que o maior grupo entre eles se chama Coque. O líder do acampamento é um americano e existem centenas de pessoas no campo do Coque. Bom, talvez nós possamos unir o nosso grupo. Podemos fundir o seu acampamento com o meu acampamento. Chen fica feliz e fala que só existe algumas pessoas no acampamento do Tim, mas que há mais de 60 pessoas no acampamento deles. Além disso, tem muitos talentos no acampamento dele, incluindo especialistas em física e especialistas em química. O Tim fala que em contrapartida, no acampamento do Chen não tem muitas pessoas especialistas em pesca, nem especialistas em sobrevivência. Com isso, não há muitas pessoas que podem fazer o grupo dele ser saciado, que se o grupo do Chen morrer de fome, de que adianta ter especialistas em química ou física? Pergunta se os especialistas podem ser os alimentos dele. A mulher fica brava com o Tim e fala que sem especialista em todas as áreas, naquela ilha deserta ali, a pessoa só pode viver uma vida primitiva. Quer que seja uma pessoa moderna ou primitiva? Em primeiro lugar, é preciso estar com o estômago cheio para poder trabalhar e sobreviver. A mulher já perde a cabeça falando que não tem como conversar com o Tim, que tudo que ele tá fazendo ali é humilhar eles. Lee Sai fala que as batatas não amadurecem durante a noite, que levam pelo menos 2 ou 3 meses, que os coqueiros ao redor do acampamento deles não são inesgotáveis, e no acampamento do Chen há mais de
de 70 pessoas. Pergunta como ele vai conseguir dar de beber pra essas pessoas. Eles ficam em silêncio por um momento. A mulher diz pro Tim que se os dois acampamentos se fundirem, o irmão dela, o Tim, deve ser o vice-líder do campo. Tá. Para de ficar falando e vai embora. Eu não quero mais escutar você. Ei, na verdade, espere um pouco. Eu percebi que há vários baldes de plástico no seu acampamento. Com 10 peixes-escadas, eu posso trocá-los com você. Tim pergunta o que ele vai fazer com um balde de plástico. Se você quer tanto saber, eu vou pegar água com eles. O Tim pergunta se ele sabe onde existe água doce naquela ilha. É claro que eu sei onde tem água doce nessa ilha. E eles perguntam onde é que é. Vocês acham mesmo que eu contaria informações tão importantes assim para pessoas desconhecidas? Temos comida e água potável. Se os nossos acampamentos se fundirem, é vocês que sairão no lucro. Tim, volte pro seu acampamento e pense com cuidado. Eu tenho algumas outras coisas para fazer, então já vou sair daqui. O Lisai diz pro Tim esperar um pouco. Pergunta se ele realmente está planejando anexar o grupo deles com o do Chen. Temos que pensar nisso. Quanto mais pessoas houver, mais segura será a nossa sobrevivência. Se for verdade, como o Chen disse, um grande acampamento com centenas de pessoas apareceu agora, e se não buscarmos desenvolvimento, nós vamos acabar nos dando mal. O Lisai fala que o grupo do Chen é muito maior do que o deles, e pergunta novamente se o Chen está disposto a anexar o grupo deles. A vontade ou a falta de vontade só existe quando há uma escolha. Quando a situação é mais forte que a pessoa, não há uma escolha. Temos que simplesmente agir. Parando para pensar, eu ataquei o acampamento deles de manhã, e eu ainda bati no líder deles, e agora ao meio-dia eles vieram pedir cooperação. Isso mostra que a situação do acampamento deles é muito ruim. Não, provavelmente eles estão prestes a ficar sem comida. Seria tolice não aproveitar a oportunidade para propor condições mais favoráveis para mim mesmo. No futuro, nessa ilha onde os fracos e fortes atacam uns aos outros, não haverá espaço para sobrevivência. De repente o Tim começa a chamar ele. Ora, parece que eles voltaram. Vocês pensaram na minha proposta tão rapidamente? O Tim fala que tem uma solução com relação aos baldes de plástico, que seria melhor para o acampamento dele se ele alugasse aqueles baldes. O compartilhamento de recursos é impossível, já que você considera o balde de plástico um tesouro, guarde ele para você. Na ilha, não é como se nós não pudéssemos nos contentar com os lixos que nós recolhemos. O Chen diz que todos eles são chineses e eles não podem ficar lutando uns contra os outros, e que o Tim não pode guardar todos os recursos só para ele. Não pense dessa forma, eu bati em você simplesmente porque você mereceu. Eu não tô aqui para fazer amizade com você. O Chen fica em choque e a mulher fala que o Tim não tá ali para cooperar, que é para eles irem embora logo. O Chen simplesmente aceita aquilo em silêncio. E lá vão eles de novo. Eles vão caminhando em direção ao acampamento deles. Nisso o Chen começa a chamar o carinha, fala pro cara ficar no acampamento do Tim e observar ele atentamente, pro cara se certificar de encontrar a localização daquela fonte de água, que os cocos dele já estão quase acabando e toda a água da última chuva já se esgotou. Os recursos de água doce são realmente muito importantes agora. O cara fala pro Tim não se preocupar, que ele vai fazer isso por ele, que contanto que o Tim vá buscar água, ele vai saber onde fica a localização. O Tim fala pro cara tomar cuidado, que o Tim não é alguém pra ficar se brincando. Aquele cara realmente parece guardar rancor. No acampamento do Tim, o Wang fica gritando sem parar, chamando o Tim. Desesperado, fala que quer ver o Tim imediatamente. O pescador pergunta por que ele é tão teimoso. Se o Wang não entendeu a situação, eles vão acabar com ele se ele continuar ali. Pergunta pro Wang o que ele continua fazendo no acampamento deles, que é pra ele voltar pro acampamento do Chen. O Wang fica chorando ali, chamando o Tim pra ver ele. De repente o Tim aparece no local. O Wang começa a beijar a perna do Tim, falando que não vai ir a lugar nenhum, que de agora em diante ele quer ficar com o Tim e vai seguir ele. Ei, me solte, o que você tá fazendo? Por que você quer continuar aqui no acampamento? Pretende se vingar por acaso? O Wang fala que não é isso, que ele pode jurar pelos céus que não vai fazer isso, que a única coisa que ele quer é seguir o Tim. O que deu nesse cara de repente? O pescador pergunta pro Tim que tal deixar o Wang ficar, que pra ser sincero, o Wang parece ter nascido como um gangster, e ele liderava um grupo de gangsters na sua cidade natal. Ele era considerado o figurão número 1 daquele lugar, que além disso, o Wang parece que é bem forte lutando. O Wang começa a se emocionar e falar que o pescador agora é o irmão dele. O pescador fala pro Wang não exagerar, que ontem ele bateu nele, e naquele momento o Wang não mostrou nenhuma piedade com ele, que ele não quer ser o irmão de um cara assim. O Wang começa a implorar pro Tim, falando que ele tem alguns irmãos no acampamento do Chen, contanto que o Tim aceite ele pode chamar os irmãos dele pra se juntar ao Tim. De repente o Lisai aparece, pensa que não é tão ruim assim, que agora falta muita coisa no acampamento, mas o que mais precisa são pessoas. Ele começa a dar um sinal pro Tim, falando que é melhor aceitar. Se você quiser se juntar a nós, você deve respeitar as regras do acampamento, tá certo? O Wang agradece e diz que vai fazer isso, que a única coisa que ele vai fazer de agora em diante é escutar as ordens do Tim. Tá certo, se lembre do que disse, e eu posso aceitar o seu pessoal também, mas se você planejar me atacar pelas costas, a sua vida será minha. O Wang já fecha o butico. Ei, conselheira, vem aqui. Os braços e pernas dele estão deslocados, por favor, dê uma ajuda a ele. A conselheira pede pra dar uma olhada e fala pro Wang não se mexer muito. De repente o Wang dá um grito bem alto, ele começa a sentir os movimentos do braço novamente, fica todo empolgado fazendo os golpes de karatê ali, agradece a conselheira por ela ter consertado ele e pergunta se ela é solteira. A conselheira simplesmente ignora ele e vai embora. O Wang fala que de agora em diante ele vai seguir o Tim. Lisai diz que de agora em diante, já que ele decidiu ficar no acampamento deles, o Wang tem que fazer o melhor dele pro futuro, e já vai oferecendo um pouco de água de
coco e fala que ele deve estar com sede. O Lee Sai pergunta pra ele e diz que o Chen realmente parece ser uma boa pessoa. Pergunta por que o Wang não quer ficar com ele e ficar no acampamento dele. O Wang fala que não é por conta do acampamento, é por conta do Chen, que o Chen simplesmente ignorou ele quando o Chen tava espancando ele, que aos olhos do Chen, exceto aquela irmã dele, todos os outros membros são como seres descartáveis, diferentes do Chen, que trata as pessoas bem, que o irmão Chen se atreve a lutar pelas pessoas do acampamento dele, que trabalhar pro Chen gera uma sensação de segurança e pertencimento, mas o mais importante, a pessoa se sente confortável. O Lee Sai fala que vai garantir pra ele que ele não vai se arrepender da escolha que fez hoje, mas pensa que o Wang não pode ser tão bom assim por natureza, que ele tem um espírito de gangster, mas parece ser um bom homem. Uma pessoa como essa, se for bem usada, ela certamente será um assistente poderoso. E então 3 dias se passam, Cabelo Amarelo fala que agora é o dia deles buscar água. Nisso, o Tim acaba percebendo algo. O Wang de repente aparece ali na frente deles, pergunta pro Tim se pode buscar água com ele, que ele tem força e pode ajudar a carregar a água. O Tim fica olhando pra ele em silêncio. Suas pernas e seus braços estão bem pra começo de conversa. O Wang fala que tá tudo bem. Tá certo então, você vem conosco. Cabelo Amarelo fala que isso pode ser um problema. O Wang vai se preparar e pega algumas armas com o irmão Lee. O Wang fala que vai imediatamente, já sai correndo. Cabelo Amarelo pergunta se isso não vai ser um problema. O Ruivo cochicha falando que deve ser parte do plano do Tim. Minutos depois eles vão caminhando pela floresta e atrás dele tem aquela pessoa escondida. O Wang cochicha pro Tim falando que tem alguém perseguindo eles. Deve ser um dos homens enviados pelo Chen. Talvez devemos despistar ele. O Wang fala que não precisa fazer isso, que ele pode acabar com aquela pessoa. Tá bom, se você achar isso pode ir lá, tenha cuidado. O Wang rapidamente já entra dentro dos matos. O cara fica atrás do pé de coco só observando de longe. Pensa que o Tim, depois de ficar vários dias no acampamento, eles finalmente saíram para buscar água. De repente o Wang aparece atrás do cara e já vai segurando na cabeça dele. Nisso o Wang começa a prender o cara no chão. De repente ele se dá conta que aquilo ali era o Da Pen, um colega dele. O Da Pen pergunta se ele já melhorou e o que ele tá fazendo ali.